Isso, gravando aqui também. Então, deixa eu começar. Boa tarde, pessoal. Aqui é Virginia Isadora Siqueira Marinho. Eu sou nutricionista, naturopata e iridóloga, uma terapeuta holística. E vou falar aqui para vocês um pouco da fitoterapia hoje, tá? Vamos esperar mais alguns minutinhos para dar tempo do pessoal entrar, né? Poder assistir a gente. E aí a gente vai falar um pouco de algumas plantas aqui hoje. A naturopatia, ela é uma ciência que trabalha com as coisas naturais, na busca da melhora da saúde das pessoas. E a fitoterapia é uma dessas formas naturais que eu escolhi conversar com vocês a respeito. Então, hoje eu vou falar com vocês, principalmente sobre três plantas, tá? E aí, se eu ver que vale a pena, eu falo sobre mais uma, senão ela fica para a próxima. Bom? A Mara de Brito entrou, obrigada aqui por estar aqui presente conosco, querida. E, bom, vamos começar já, né? Falando aqui. Vou falar hoje primeiro sobre a avenca, tá? A avenca que eu estou falando é aquela planta ornamental mesmo, que a gente pega e usa para fazer enfeite em casa, sabe? É dessa mesmo que eu estou falando. Vou só fechar aqui um pouquinho, para não ter muito barulho de fora, né? Então, a avenca, ela é uma planta ornamental. As folhas dela parecem um leque, sabe? Ela tem aquelas folhinhas que parecem um leque. E a sua haste marrom, ela tem a grossura de uma agulha, então, bem fininha assim. Quando você usa ela como fitoterápico, você pode usar a planta toda, tá? Para você poder fazer o chá por infusão, tá? Na preparação dela, vai 10 gramas da erva seca, né? Para 1 litro de água, tá? E ela serve para tratar enfermidades pulmonares, tá? Porque ela limpa o nosso organismo do muco, principalmente a garganta. Ela carrega o muco que está na garganta, tá? Ela trata da laringe, ela trata de laringite, tá? Ela alivia a rouquidão, quando a gente está sentindo aquela rouquidão na garganta, aquela garganta é, irritada, né? E tosse. Ela também trata da tosse, aquela tossindo demais, assim, né? Aquela tosse produtiva, assim, ou até mesmo a tosse seca que vai ferindo a garganta, né? Machucando, ela trata. Ela também favorece a digestão, ela melhora o apetite, melhora o nosso apetite, e ela acalma dores reumáticas, tá? E a avenca também é super indicada no caso de mulheres que estão gestantes e que estão em trabalho de parto. Então, é para o final da gestação. Quando a mulher está no final da gestação, quando está entrando em trabalho de parto, para fazer parto normal, então a gente recomenda o chá da avenca, tá? E quando a mulher está nessa situação, quando fazer um parto normal, leva várias horas para conseguir fazer. Então, a gente, para fortalecer essa mulher, tá? Pra ela conseguir ter energia para terminar o trabalho de parto. Então, você dá 1 colher de sopa desse chá a cada 2 horas, tá? A cada 2 horas, dá 1 colher de sopa, e daí ela vai ajudar essa mulher que está em trabalho de parto, tá? Bom, agora, deixa eu ver aqui.
Agora eu vou lá para. Eu do lado errado aqui da minha folha. Do meu caderninho aqui. Deixa eu achar o lado certo. Aqui. Ah, agora eu vou falar do barbatimão. O barbatimão, ele é uma outra erva, tá? Ele é uma árvore, o barbatimão, tá? E ele produz uma vagem, né? Uma vagem, tá? Que tem flores bem pequenininhas, tá? Você usa a casca do tronco da árvore. A gente fala a casca do tronco, porque o tronco, ele tem aquela casca mais seca, mais dura. É possível você separar ele do restante do tronco da árvore, tá? Então, essa parte dessa casca que a gente usa para fazer o chá. É claro que ele precisa estar devidamente seco, você não pode usar ele recém-tirado da árvore. Ele precisa secar antes de você fazer a preparação. Então, tem todo um processo de secagem, tá? Não pode sair pegando qualquer planta aí na rua para fazer, não. Tá bom, pessoal? Então, tá. Ela faz um chá com o tronco dessa árvore. Olá, Rita, muito bom. Bom que você está aqui conosco também, tá? Agora nós estamos falando do barbatimão, tá? Então, para você fazer o chá dessa planta, você precisa cozinhar essa casca de 5 a 10 minutos. Então, é uma cocção, tá? Que você vai fazer. E ela tem um sabor adstringente e amargo, o barbatimão, tá? Esse chá, ele não é recomendado para ingestão, tá? Mas ele serve muito para o uso externo, para passar em feridas. No máximo que você pode fazer é usar ele para fazer um bochecho, tá? Fazer um bochecho, porque daí ele vai limpar toda essa região da cavidade oral, da garganta, tá? Então, essa é a melhor opção de uso para ele, tá? E ele é um ótimo adstringente. Você pode fazer esse uso como bochecho de 2 a 3 vezes no dia, tá? E ele é um ótimo cicatrizante de feridas, então a gente passa nas feridas da pele, tá? Ele tem efeito anti-inflamatório, tá? Ele tem um efeito antisséptico, então ele serve como um antisséptico oral e um antisséptico genital também, tá? Porque ele é um antisséptico das mucosas e ele é um anti-ulcerogênico, então ele vai evitar a formação de feridas, de úlceras, tá? Quando a gente fala do uso genital, a gente está falando dos banhos de assento, tá? Usa-se o chá para fazer aquele banho de assento. E daí ele higieniza toda a região, porque ele é um antisséptico, um anti-inflamatório e um bom cicatrizante de feridas, tá? Então ele vai, e isso não é apenas na região genital, não, na região anal também, tá? E ele vai tratar quaisquer feridas, infecções, fissuras, irritações da mucosa, né? É, feridas que seja também de hemorroidas, ele também vai tratar. Então, esse é o principal uso do barbatimão. Agora nós vamos para a nossa terceira planta, tá? A nossa terceira planta é a bardana, tá? Ela é uma planta silvestre, tá? Que costuma nascer em regiões úmidas e escuras, abandonadas, tá? E ela dá flores roxas e azuladas. Se eu não me engano, eu já falei da bardana num vídeo anterior, e deve ter sido o vídeo que eu estava falando sobre a herpes zoster. Eu tenho um vídeo falando sobre a herpes zoster, e se eu não me engano, eu falei da bardana nesse vídeo também, tá? Aqui tem uma pergunta da Rita. Pode usar em úlceras varicosas? Está falando no caso do barbatimão, né, Rita? Barbatimão pode sim, você aplica quaisquer feridas. Você pega lá, faz o chá,
pega um algodãozinho e passa na ferida. Passa umas 3 vezes por dia. E daí ele vai higienizar, vai ser um anti-inflamatório, vai fechar aquela ferida, tá? Vai ter todo um efeito benéfico. Isso mesmo. Obrigada, Rita. Então tá, deixa eu voltar aqui na Bardana, então. A Bardana, ela, eu acho que eu falei sobre ela no vídeo da herpes zoster, tá, pessoal? Depois vocês dão uma olhada aí no meu próprio feed aqui do Instagram e no YouTube tem o vídeo completo que eu fiz falando sobre o tratamento do herpes zoster, tá? Depois a gente confirma, mas eu acho que é isso mesmo, tá? Então, para gastrite, Rita, você está falando da Bardana, no caso, é que eu ainda não cheguei lá, tá? Eu vou ver aqui direitinho, mas eu acho que provavelmente sim. Deixa eu continuar aqui, então. Então, a Bardana, ela é uma planta silvestre e costuma nascer em regiões úmidas e escuras e abandonadas. Tem flores roxas e azuladas, certo? Você pode fazer um chá com a raiz da Bardana, tá? Por infusão, né? E infusão é quando você pega e coloca água quente, fervente na erva. Você não vai ferver a erva na água. Você esquenta a água. Ah, o barba-timão, Rita? Então, o barba-timão, a informação que eu tenho aqui é que a gente não deve ingerir, tá? Ela deve ter algum efeito um pouco mais tóxico, assim, não muito, né? Talvez uma coisa assim de usar com uma certa frequência, por isso que ele não recomenda, tá? Mas como ele diz aqui que é um anti-ulcerogênico, então provavelmente ele vai tratar também de úlceras gástricas, de gastrite. Mas ele deve ter um efeito um pouco mais assim forte enquanto pouco mais tóxico. Por isso que ele me diz aqui que não é recomendado a ingestão, tá? Você pode usar outras ervas para tratar a úlcera e gastrite, sem precisar ser o barbatimão, tá? Agora, deixa eu continuar na bardana aqui, ó. A bardana você faz um chá da raiz por infusão. Você também pode fazer tintura, tá? Você toma 3 vezes por dia. Ele não é recomendado para gestantes, a bardana, tá? Nem para lactantes, que é a mulher que está amamentando, e nem para menores de 12 anos. Talvez a gente possa reduzir essa idade para menores de 6. E sempre tem essa variação em relação à idade. Mas essa é a recomendação que eu tenho aqui. Não deve ser consumido por pessoas que usam qualquer outra substância, qualquer outro chá ou alimento que seja rico em alcaloides. Então, provavelmente a bardana, ela é rica em alcaloide. Então, você não pode consumir junto um outro chá que é rico em alcaloide também, por exemplo, tá? Ele, a bardana, ele é um depurativo do sangue. O que que significa? Que ele vai ajudar a limpar o sangue. Provavelmente vai tirar o excesso de ácido úrico, alguns metais pesados, porque ó, ele é um depurativo do sangue, então ele é um diurético, tá? Ele também trata de gota, tá? O que mais que ele faz aqui, ó? Ele também é um bactericida e um fungicida, tá? Então, ele já é um chá que é recomendado para você tomar. Provavelmente ele também vai tratar do estômago, justamente por ele ser um bactericida e fungicida, tá? Ele pode usar para limpar feridas também, tá? Aí é o uso externo de limpar feridas. Ele também vai limpar os abscessos, né? Às vezes, alguma ferida que forma pus, ele também vai ter esse efeito antisséptico, e ele já é mais recomendado para ingestão, né? Então, é melhor tomar, no caso, a bardana do que o barbatimão, quando for para ingestão, tá? Ele também trata reumatismo, ele trata furúnculos, tá? Você pode ingerir, você pode passar, tá? Distúrbios estomacais aqui, então ele realmente vai tratar de gastrite e digestão lenta, sabe? Ele vai tratar de distúrbios não só estomacais, mas hepáticos e renais também. Então, ele vai auxiliar bastante nessa parte do trato gastrointestinal, no esvaziamento gástrico.
na absorção dos nutrientes, porque ele vai recuperar toda essa flora, tanto gástrica quanto intestinal. Vai melhorar todo o funcionamento ali do trato gastrointestinal, tá? E hepático também e renal. Então, ele também vai interferir no metabolismo hepático e depois, porque os restos metabólicos do fígado vão para o rim para ser eliminado na urina. E aí ele também é diurético, ele também facilita essa eliminação de toxinas do próprio corpo, tá? Agora, aqui no uso externo, após limpar as feridas, você passa ele para limpar as feridas, tá? Não usá-lo duas vezes, tá? No caso de limpar feridas. Você usa uma única vez, tá? Porque ele é muito adstringente, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta? Você gostaria de perguntar mais alguma coisa, Rita, que eu posso te esclarecer? Dá um tempinho aí. Você esclarecer mais alguma coisa? Não? Então, tá bom. Então, muito obrigada aí pela presença, muito obrigada, Rita, muito obrigada, Mara de Brito, que também entrou aqui conosco, tá? E semana que vem eu vou falar sobre a babosa. E sobre a babosa, eu vou, além de dar as recomendações dela, eu também vou ensinar como preparar a babosa. Vou dar uma receita do preparo da babosa. Tá bom, pessoal? Então, quem puder aí, eu vou subir esse vídeo aí para a nossa pra grade aqui do Instagram, né? Quem puder, curte, comenta, tá? Escreve o que quiser escrever, uma dúvida que tiver, tá? E compartilha com os nossos amigos, com os nossos colegas, para que possamos cada vez mais aprender um pouco mais sobre a naturopatia, a fitoterapia e enriquecer aí a nossa vida com esses conhecimentos, né? Que é muito bom a gente perceber que podemos encontrar soluções naturais para os nossos problemas, né? Sem precisar ficar o tempo todo indo atrás de medicamentos farmacológicos, né? Medicamentos tradicionais, né? A gente busca quando tem necessidade, mas se a gente pode solucionar com uma coisa mais simples, é melhor. Bom, pessoal, um beijão a todos e lembrem-se, confie em você. Você é capaz. Nunca duvide disso. Você é capaz. Beijão e até a próxima, pessoal. Isso. Uma grande pergunta. Isso.
Opa, tinha que desligar aqui primeiro. Brincadeira.